Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 59. O sal precisa de profecia, ou o sal está relacionado com profecia. O testemunho do sal está bastante relacionado com profecia. Claro, por quê? Porque a profecia é a própria palavra de Deus, palavra saída dos lábios do Senhor. Neste sentido, todos precisam de profecias, porque está escrito em Provérbios 29:18. Sem profecias, o povo se corrompe. E é o que nós temos visto. E já nem vou falar do povo brasileiro, que já vive na corrupção há muito tempo, no pecado, na imoralidade, na mentira, no engano. Quem não peca na imoralidade, peca na mentira. Quem não peca na mentira, peca na omissão, no engano. Ah, sim, sempre há uma maneira de pecar. É um povo perdido, corrompido, longe de Deus, debaixo da ira e dos castigos de Deus, precisando de um arrependimento, de se voltar para Deus. Mas eu me refiro ainda principalmente ao povo de Deus. É um povo que não tem temor de Deus. Nós vamos às igrejas e encontramos falta de reverência, brincadeiras, conversas. Quem chegar, entra do jeito que quiser, entra a qualquer hora, sai a qualquer hora, vai para banheiro, vai para beber água, e atrapalha o culto, e conversa, e a igreja até que sai, em que alguém sai vendendo jornal, vendendo coisa dentro da igreja, e vai por aí afora, para não falar muitas coisas mais que os irmãos bem sabem, a falta disso e falta daquilo de reverência para com Deus. Isto é falta de temor de Deus. Por quê? Porque não há profecia. E também porque Deus não faz juízo. Mas se Deus não faz juízo, é porque não é hora. Deus faz juízo contra os de fora. Os de dentro, Deus pratica disciplina. Mas se são filhos bastardos, então o pai não disciplina. A realidade é esta. Quando há pessoas na igreja que não têm temor de Deus, não têm reverência, andam de qualquer jeito e parece que tudo vai bem para eles, é porque eles não são de Deus. Eles não são filhos. Eles não são nascidos de novo. Eles não são nascidos de Deus. Eles não vivem para Deus. O resultado é que esta gente não vai subir quando Jesus voltar. Eles vão para o inferno. Esta é a grande realidade. Estão corrompidos espiritualmente pela falta de profecia. E eles irão para o inferno, mas aqueles que receberam ou deveriam receber de Deus a palavra também serão responsáveis. O sangue dos perdidos Deus requererá deles. E que dizer dos escandalosos do reino de Deus? Aqueles que praticam escândalos. Os escândalos até são necessários, mas ai daquele por meio de quem os escândalos estão chegando. Estas pessoas poderiam se matar, que seria muito melhor para elas do que causar escândalo na igreja do Senhor. É uma coisa muito séria causar escândalo, e o Senhor não terá por inocente aquele que praticar escândalo na sua igreja. O povo está corrompido, é falta de profecia dentro da igreja. E, de fato, é o que nós vemos. Raríssimas são as igrejas, os grupos, onde há liberdade para profetizar-se, onde há liberdade para Deus falar. Este assunto é muito sério. E sem profecia, o testemunho não pode ser acertado. O testemunho do povo de Deus não pode ser poderoso. O testemunho do povo de Deus torna-se uma falação, um entornar de palavras dentro de caldeirões de corações frios, secos e vazios. É religiosidade apenas e nada mais. Lata d'água vazia, fazendo barulho. Religiosidade vazia, que não presta, não serve para nada aos olhos de Deus. Deus está triste, mas o princípio bíblico permanece. O testemunho do sal precisa, carece da profecia. Você deve ter isto na sua mente, esta convicção com você de que sem profecia a corrupção toma lugar até mesmo dentre o povo de Deus. Vamos ver em 1 Samuel 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos
estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aqui está uma consequência de profecia. Ele se reanimou porque ele recebeu de Deus alguma palavra, ou diretamente, ou através de outro profeta que andava com ele. Davi sempre tinha ao seu lado profetas de Deus. Ele gostava de ouvir a palavra de Deus, de consultar a palavra de Deus. E aqui, certamente, ele recebeu uma profecia que o reanimou. E daí ele partiu contra o inimigo e alcançou vitória, que nós vemos lá no versículo 17. Estou lendo 1 Samuel 30, versículo 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que fugiram em camelos. Davi perseguiu o inimigo, os alcançou, ganhou vitória, os derrotou. Nós vemos aqui a vitória que Deus deu a Davi, porque ele se reanimou, porque houve profecia. A profecia foi, então, digamos, uma das causas da vitória, um instrumento de Deus para se alcançar aquela vitória. A profecia é tremendamente necessária. Davi depois ainda pôde saudar, no versículo 21, aqueles que estavam tão cansados que nem puderam continuar para pelejar contra os adversários. Aqueles que estavam cansados, sem forças, receberam de Davi uma palavra agradável, uma palavra de saudação, uma palavra de apoio, de consolo, que não tinham os demais que haviam lutado. Os que haviam lutado com Davi estavam também cansados, porém não tinham nenhuma palavra de apoio, de consolo. Davi tinha profecia. Sim, profecia traz consolo. Uma das finalidades da profecia é exatamente esta. Está lá, 1 Coríntios 14, versículo 3. Aquele que profetiza fala aos homens, confortando, consolando e edificando. Há pessoas que, não entendendo o português, muito menos o Espírito de Deus, mal interpretam totalmente esse versículo. Dizem o contrário. Profecia é confortar, consolar e edificar. Não está escrito nada disso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que quando há profecias, a consequência é conforto, consolo e edificação. É isto que está escrito lá. A profecia é sobrenatural, é um dom espiritual, vem de Deus, palavra da própria boca do Senhor. E uma das consequências da profecia é exatamente o conforto, o consolo que receberam, por exemplo, aqueles 200 homens que estavam tão cansados que não puderam mais lutar. Receberam da parte de Davi, porque Davi tinha profecia. Sem profecia, teria havido uma guerra, uma divisão entre os homens que seguiam a Davi. Sem profecia, ali estaria formado um caos, uma calamidade. Nós lemos lá em 1 Reis 13, versículos 16 e 17, uma historinha de um homem de Deus que foi desobediente ao Senhor. Não voluntariamente, mas ele foi enganado. Deus lhe deu uma palavra séria, uma palavra profética. Ele foi e a entregou. Foi fiel nisto. Deus ainda disse mais: não comerás pão naquela terra, e nem voltarás pelo caminho porque foste. Um outro homem de Deus com interesses humanos foi atrás daquele profeta e enganou, trouxe para a sua cidade, voltando então pelo mesmo caminho e desobedecendo a Deus, e o fez comer pão com ele. Quando isto aconteceu, aquele homem de Deus tinha desobedecido totalmente a palavra que o próprio Deus lhe havia dado. Havia desobedecido a profecia que Deus lhe havia dado, e o resultado foi que logo a seguir um leão o encontrou no caminho e o devorou. Nós temos certeza na palavra profética, em 1 Reis 13, 32, por exemplo, que é a seguinte: porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor
foi dito. Certamente se cumprirá. Uma das certezas, das consequências da profecia é que ela se cumpre. Palavra de Deus. Em 1 Samuel 3, 15 e 17, nós lemos a respeito do próprio Samuel recebendo profecia de Deus. A coisa era tão séria e a palavra tão dura que o jovem Samuel tremeu. Ele tremeu e teve medo de contar a profecia. Mas ele acabou contando, relatou a visão para o sacerdote Eli e Deus fez conforme a palavra de Samuel. Tanto é que todo o Israel, é dito lá na palavra, desde Dan até Berseba, ficou sabendo que Samuel era profeta confirmado por Deus. Em Amós 3, versículo 7, nós lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Certamente Deus não fará coisa alguma. Tenha esta certeza, meu irmão, no seu coração. Deus não fará coisa alguma sem revelar através de profecia. Portanto, eu quero deixar bem claro que para você ser sal, eficiente, dar um bom testemunho, é necessário que você tenha profecia. Claro que é possível, sem profecia, também você dar um bom testemunho, mas é muito difícil. Eu cito o meu próprio caso, a minha experiência. Se eu não tivesse profecias de Deus através de mim próprio ou através de outrem, eu creio que a minha vida seria dificílima. Muitas dificuldades eu encontraria e pela minha própria fraqueza talvez eu não vencesse. Mas a vitória se torna possível quando há profecias. Sem profecias, o povo se corrompe. Guarde bem isso, tenha certeza no seu coração. Você precisa de profecias. Lá em Jeremias, no capítulo 18, nós encontramos uma palavra muito interessante. Já é uma palavra profética. Quando Deus manda que o seu servo vá à casa do oleiro. Jeremias obedeceu como sempre obedecia. Uma profecia vinha da parte de Deus e ele deveria obedecer, e foi o que ele fez. Você também deve fazer isto. Quando vier uma palavra de Deus, uma profecia, obedeça, certamente obedeça. Ela veio de Deus, você deve acatar. Então veio a minha palavra do Senhor. Jeremias 18, versículo 5. Veio a minha palavra do Senhor. É isto que você precisa ter no seu coração, a certeza de que a palavra veio do Senhor. Aí Deus vai dizendo para ele, mandou que ele fosse à casa do oleiro e disse que como aquele barro na mão do oleiro era a casa de Israel nas mãos do Senhor seu Deus. Ele poderia quebrar aquele vaso, fazer um outro, fazer um vaso novo com o material do velho ou fazer com outro material. Deus sempre tem em suas mãos a prerrogativa de fazer outro vaso. E depois Deus explicou que isto era concernente à profecia. Quando Deus disser uma profecia a respeito de alguém ou nação ou povo, seja lá o que for, uma profecia má e houver arrependimento, ele muda o seu plano. Quando ele disser uma profecia boa e houver um descambar, um desvio para o mal, então ele se arrepende da boa profecia e punirá. Deus é assim. A palavra profética está acompanhando sempre os juízos de Deus. A palavra profética está acompanhando o consolo dos santos de Deus. A palavra profética está acompanhando os grandes feitos do Senhor. A palavra profética está sempre presente no testemunho do sal. A palavra profética é extremamente necessária a uma vida cristã equilibrada. Creia nisto, meu irmão, e não despreze profecias. Pelo contrário, dê-lhes a devida importância, como o Senhor espera de você.